Olá, tudo bem? Vamos dar uma palhazinha de economia rural? Meu nome é Oswaldo Neto, eu sou administrador de empresa, pós-graduado em administração rural, trabalho há bastante tempo, meu cabelo não deixa mentir, faz muito tempo que eu trabalho com administração rural, eu sou instrutor do Senar. Tá? Hoje, no nosso primeiro contato, nós vamos fazer uma síntese de economia rural com a nossa primeira interação. Vamos falar como serão os nossos encontros e atividades que teremos e como vai funcionar nosso ambiente de estudo. Beleza, vamos começar. Na apostila de vocês, a definição de economia é a ciência que analisa os sistemas de produção de bens e serviços e tem por objetivo dar informações para melhor alocação dos recursos destinados à produção e satisfazer as necessidades individuais e coletivas da sociedade. Deu para entender? Talvez não. Mas é o seguinte, a economia é uma ciência que vai trabalhar em cima de recursos e necessidades das pessoas. Pensando bem, precisamos analisar um detalhe muito importante. As necessidades das pessoas são ilimitadas. Sempre queremos algo mais, mas nunca estamos satisfeitos. Como satisfazemos as necessidades? Com bens e serviços. E para produzir esses bens e serviços, muitas vezes a gente precisa entender de preço, o que as pessoas querem e quanto elas estão dispostas a pagar. Todo esse cenário constitui um grande desafio da economia. Avançando um pouco mais, a gente precisa ter respostas de 3 perguntas importantes que são a base do estudo da economia. São os 3 pilares apoiadores, que significa o que produzir, como produzir e para quem produzir. São as respostas dessas pessoas, entendendo o que elas necessitam e o que elas querem, é que vamos responder ofertando o produto no mercado. Na economia, se estuda as necessidades e as condições das pessoas para produzir os bens e serviços por elas demandados, ou seja, o que elas querem. Um breve conceito de economia é atender às necessidades das pessoas, equalizando os recursos para isso. Passou um gato aqui. Se a gente está falando de necessidades, então a gente tem que saber que existem pelo menos 2 tipos de necessidades dos seres humanos. As necessidades básicas e a outra, as necessidades secundárias. O que são as necessidades básicas? São todas as necessidades que precisamos para sobreviver, são indispensáveis. Exemplo, comida, vestimento, se deslocar de um lugar para o outro, higiene, etc. As necessidades secundárias são as que nós temos como necessidade básica atrelada a uma melhor condição. Até sobrevivemos sem as necessidades secundárias, mas essas necessidades secundárias satisfeitas nos dá mais comodidade, mais status, mais conforto. Por exemplo, se eu tenho uma fazenda e não moro nela, tá? Mas com uma certa frequência eu preciso me deslocar até ela para trabalhar, organizar os serviços e etc. Eu posso ir para a fazenda com uma frequência utilizando uma F1000, um carro mais simples. Ou posso ter uma caminhonete Hilux do ano, um carro de luxo com ar-condicionado, GPS, freio ABS, volante com multimídia, motor potente, etc. A F1000 é minha necessidade básica, pois sem ela eu não tenho como trabalhar, não tenho como produzir e ganhar dinheiro para o sustento da minha família. Só que de uma maneira mais simples, ela atende minha necessidade. Já a Hilux, né, do ano, lá, aquela caminhonete mais luxuosa, ela me leva até o serviço também, só que de uma maneira mais confortável. Tá? Então, note que a necessidade secundária é uma necessidade básica acrescida com uma melhor condição. Então, nós já sabemos das necessidades e elas podem estar tá, na forma de bens ou serviços. Tá? Os serviços também são necessidades, como por exemplo, serviço de um veterinário para programar a sanidade do rebanho ou fazer um protocolo de reprodução.
Serviço de um agrônomo, né, que precisa recomendar uma adubação para a lavoura, um defensivo, né, para um ataque de pragas. Tá? Também tem serviço de um cerqueiro, não é? Quer dizer assim, quantos serviços mais estão passando na cabeça de vocês? Existe uma infinidade, não é mesmo? Se uma necessidade são os serviços, por outro lado, também necessidades são os bens. Os bens econômicos estão divididos em duas classes, bem de consumo e bem de capital. Os bens de consumo são todos aqueles bens que utilizamos para o consumo final. Tá? Já os bens de capital são aqueles que você utiliza para produzir outros bens. Ou seja, os bens de consumo final. Exemplo aí da calça. A calça é um bem de consumo. Você utiliza para se vestir, para se proteger do frio. Tá? Não utiliza diretamente para produzir outro bem. Tem uma infinidade de bens de consumo. Por exemplo, materiais de higiene, alimentação, vestuário. Já os bens de capital, ou também chamado de bens de produção, como o próprio nome diz, são aqueles utilizados para produzir outras coisas, tais como máquinas, equipamentos, insumos, ferramenta, fertilizante, semente, corda, couro para fazer uma cela, enfim, tem uma série de insumos que você precisa para produzir outros bens. Todos esses componentes, os bens de consumo ou bem de produção, fazem parte do mercado. Mas, como que é composto esse mercado? Vamos dar uma olhada na composição do mercado. É outro objeto de grande estudo e precisamos pensar em vários fatores. 1. Número de empresas que estão no mercado e como estão ofertando o preço pela quantidade. 2. O tamanho das empresas. Tá? Então, existem empresas grandes, né, que são de grandes capacidades e volumes. Tem empresas pequenas, né, que também têm capacidade pequena de volume. Terceiro fator, empresas interdependentes. Tá? Na área rural, a cooperativa tem grande importância. A cooperativa é a modelação que vai buscar privilegiar os pequenos produtores, dando a eles assim, um volume e capacidade de negociação no mercado. Quarto aspecto a ser estudado, a homogeneidade. São os produtos que são semelhantes e como eles são ofertados no mercado. O quinto aspecto, número de compradores que nós temos. A estrutura do mercado, então, ela é formada por concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolística. A concorrência perfeita é um grande número de compradores por um grande número de vendedores. O monopólio é um vendedor para um comprador. Tá? O mercado fica totalmente voltado para eles. O oligopólio é um pequeno número de comprador e vendedor que controla o mercado. Já a concorrência monopolística é parecido até com a concorrência perfeita. Porém, os produtos não são exatamente iguais. Até são semelhantes, mas existem peculiaridades, né, que diferem os produtos. Vamos descrever um pouco mais aqui um item desses de estrutura de mercado. Tá. A concorrência perfeita, eu exemplifiquei aqui como aqueles vendedores de açaí. As tigelas de açaí que se tornaram muito comuns aí no mercado, né? Os produtos e preços são muito semelhantes, né? Existe uma infinidade de vendedores de açaí e não há dificuldade para uma pessoa iniciar a venda desse produto, né? Se você quiser vender açaí, você vai comprar um carrinho de açaí, pegar uma licença na prefeitura, na vigilância sanitária, e você vai conseguir vender tranquilamente seu açaí. Os consumidores vão poder escolher também com maior facilidade de quem quer comprar. Esse ambiente de equivalência de produto e preço, assim como a facilidade de ingressar no mercado, torna um ambiente de concorrência perfeita.
Tá? O segundo tópico aí, o monopólio, né, se caracteriza por apenas um vendedor do produto. Aí eu usei o exemplo do petróleo. Tá? Não é qualquer um que pode começar a extrair e produzir derivados do petróleo. Também são exemplos de monopólio a distribuição de energia elétrica e água. Você também não escolhe quem será seu fornecedor de energia ou quem vai ser seu fornecedor de água. Você não tem escolha. Tá? Então, isso aí caracteriza, essa condição caracteriza o monopólio. Já o oligopólio, tá, é um monopólio com mais opções um pouquinho. Tá? É um mercado de poucos fornecedores para produtos que atendem às mesmas necessidades, tá? Mas cada produto tem o seu diferencial. O exemplo clássico disso aí é o mercado de automóveis. Hoje temos mais opções de automóveis do que antes da abertura de importações aqui no Brasil. Mas mesmo assim não deixa de ser oligopólio esse mercado de automóveis. Tá? Por fim, tá, a gente tem a concorrência monopolística, né? Menos falado do que os outros três, mas essa concorrência monopolística que se assemelha assim, à concorrência perfeita, mas os produtos, apesar de atender às mesmas necessidades, sofrem variações. São exemplos de concorrência monopolística o shampoo e cigarro. Né? Eles atendem a mesma necessidade, falando do shampoo, lava o cabelo, mas tem um shampoo mais voltado para o cabelo cacheado, um shampoo voltado para a queda de cabelo e assim por diante. Tem várias marcas de shampoos também. Tá? Então, você tem assim, um produto muito parecido, mas com algumas diferenciações. Tá? O ideal seria, né, uma utopia, mas seria muito bom que tivesse a concorrência perfeita. Bem, além, né, dessa breve fala nossa aqui, nós vamos ter uma infinidade de outros assuntos relacionados à economia rural. Como que nós vamos proceder? Vocês têm a apostila, vocês têm os conteúdos no AVA, tá? E vão estar estudando, né, através do ambiente de estudo. E eu vou passar para vocês alguns exercícios. Vamos lá aos lembretes. Bem, eu vou colocar uns exercícios no ambiente de biblioteca para vocês. Tá? Vocês vão responder, vocês vão fazer esses exercícios. E no dia 18/6, nós vamos ter um feedback numa videochamada ao vivo. É chamado de momento síncrono, esse ao vivo. Todas essas atividades, elas valem uma frequência. Tá? Vocês têm que ter uma certa frequência. E essas atividades aí, vocês fazendo, vocês entrando na videochamada, fazendo os exercícios, eles estão sendo comprovados que vocês estão, né, cumprindo a carga horária. Tá? Então, vocês, por favor, fiquem atentos ao calendário, tá? E compromissos para não perder provas ou trabalhos, né, se houver algum tipo de trabalho. Tá? Consultem sempre o ambiente mensagens, tá, ok? E veja lá que eu vou deixar alguns exercícios referentes à economia, reforçando, dia 18 na videochamada ao vivo, nós vamos dar um feedback, vamos dar algumas respostas aí sobre os exercícios que vocês fizerem. Um abraço e até lá.